já quero chamar o nosso convidado desta manhã, Bernardo Oll, professor de Relações Internacionais da FMU. Bernardo, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no Morning News. Bernardo, eu queria começar falando contigo, né? A gente tem falado bastante sobre essa questão, sobre esse conflito que está acontecendo lá no leste europeu, suas consequências, né? Também tudo o que ficou um pouco para trás. E até para a gente começar a entender um pouquinho melhor, compreender o tempo atual, também o passado recente, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa evolução da estratégia da Rússia lá na Ucrânia, como que começou, como que mudou, por que mudou, quais são suas percepções sobre esse conflito, professor? A origem recente da atual guerra na Ucrânia foi a Revolução Laranja em 2004. Tratou-se de uma série de protestos de rua que levaram à ascensão de um governo pró-Ocidente em Kiev. Essas manifestações, elas foram apoiadas pelo Ocidente porque elas significavam uma vitória ideológica da democracia liberal e, acima de tudo, um marco geopolítico na marcha para leste da OTAN e da União Europeia. Essas ondas de choque, elas foram sentidas no Kremlin. Até então, o presidente russo Boris Yeltsin e o seu sucessor Vladimir Putin buscavam algum tipo de acomodação com o Ocidente. Do ponto de vista de Moscou, a Revolução Laranja foi pouco mais do que uma operação de mudança de regime planejada pela CIA, a Agência Central de Inteligência, e por ONGs, organizações não governamentais, patrocinadas pelo Departamento de Estado, de modo a cercar a Rússia de maneira agressiva. Sem a Ucrânia, os russos ficariam presos em uma posição defensiva incômoda, com pouca profundidade estratégica, em caso de ataques convencionais ou ataques nucleares. Além disso, o esforço da Rússia para se reafirmar como uma potência imperial seria fraco sem a subordinação da Ucrânia. A Rússia conseguiu virar a mesa com a eleição do Viktor Yanukovych. Entretanto, a sua vitória foi de curta duração. O movimento Euromaidan, em 2014, derrubou o governo de Yanukovych e o substituiu por um regime pró-ocidental. Esse revés acabou sendo um pesadelo para o Kremlin. A essa altura, os russos estavam convencidos de que os Estados Unidos estavam determinados a estrangulá-los, de modo que Moscou seguiu uma trajetória de progressão incremental. Olhando retrospectivamente, a estratégia de Moscou, ela pode ser dividida em 3 fases principais. A primeira fase foi de pressão crescente. Depois do Euromaidan, em 2014, a Rússia conduziu uma campanha de guerra híbrida na Ucrânia. Mas essa estratégia não conseguiu uma mudança de regime favorável aos russos. A fase 2 foi de ultimato. Em 2021, foi estabelecida uma grande concentração de tropas russas, equipamentos militares e armas nas fronteiras com a Ucrânia. O objetivo desses preparativos era demonstrar uma ameaça ou ultimato. Moscou estabeleceu uma série de solicitações que não foram aceitas pelo Ocidente. Assim, a única possibilidade para o Kremlin desejar o que queria na Ucrânia era o uso da força, o que nos leva à fase 3, que é a última, a mais recente de invasão, que começou no dia 24 de fevereiro desse ano, quando a Rússia estabeleceu uma operação militar especial na Ucrânia, que no começo parecia buscar derrubar o governo em Kiev, porém, com o passar do tempo, tem ficado claro que, na verdade, o que a Rússia está fazendo é destruir a Ucrânia como um Estado funcional, mesmo que isso leve meses ou anos.
Professor, como que os países ocidentais, particularmente os Estados Unidos, têm lidado ali historicamente com a Rússia e como que isso se mostra ali no andamento atual da guerra? Isso influencia o passado recente ali do relacionamento, principalmente dos Estados Unidos, né, que lidera a OTAN, com a guerra hoje e a partir das sanções que foram aplicadas dos Estados Unidos contra o país russo. A gente vê hoje que o Ocidente está sofrendo muito com essas sanções. A Rússia tem conseguido ali lidar, se superar até com essas sanções. Como que isso, historicamente, tem influenciado hoje no andamento da guerra? Desde a Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos da política externa dos Estados Unidos, que lidera esse esforço ocidental contra a Rússia, sendo que esse objetivo da política externa norte-americana nem sempre é declarado publicamente, é se opor ao surgimento de hegemonias regionais na Eurásia. Isso porque uma hegemonia regional na Eurásia seria capaz de ameaçar os interesses vitais norte-americanos. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi estabelecida em grande parte para deter e contra-atacar as tentativas da então União Soviética e hoje Rússia de se tornar uma hegemonia regional na Eurásia. Há um pano de fundo geopolítico nisso, que remonta ao pensamento do geógrafo inglês Halford Mackinder e do estrategista norte-americano Nicholas Spykman. Ambos falavam de uma disputa entre o poder terrestre e o poder marítimo. Especificamente o Mackinder dizia que a Rússia ela pode ser entendida como poder terrestre e o Spykman ele fala dos Estados Unidos como poder marítimo que vai buscar cercar e conter o crescimento desse poder terrestre que é representado pela Rússia. As sanções impostas à Rússia após a invasão na Ucrânia, elas são uma ferramenta que o Ocidente tem para impor custos a Moscou por conta dessa operação militar. Além disso, o Ocidente também envia armamentos para a Ucrânia, encorajando a resistência da Ucrânia em relação ao invasor russo, numa espécie de guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia. Professor, ainda nesse sentido, né, de Rússia e Estados Unidos e essa tensão, a gente comentou aqui sobre dois combatentes, né, dois cidadãos americanos que foram capturados pela Rússia lá em Donetsk. E agora há pouco mesmo o Kremlin disse que a Convenção de Genebra ela não se aplica a cidadãos americanos nesse contexto. Isso pode trazer uma escalada maior ainda nesse conflito e nessa tensão entre Estados Unidos e Rússia, principalmente pelo fato de se tratarem de cidadãos americanos ali capturados pelas forças russas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque esses dois cidadãos norte-americanos, eles são ex-combatentes das Forças Armadas dos Estados Unidos, porém, na Ucrânia, eles não estão lá representando as Forças Armadas norte-americanas. Eles estão como dois cidadãos comuns que decidiram se juntar às fileiras ucranianas para combater o invasor russo. Nesse sentido, formou-se uma espécie de exército mercenário internacional na Ucrânia e talvez então esses cidadãos eles possam ser entendidos dessa maneira. Existe todo um debate sobre o tratamento que se dá a mercenários em situação de guerra. A Rússia falou que as convenções de Genebra não se aplicam, porém, ela pode aplicar o tratamento dado a esse tipo de situação, caso ela assim decida. Isso é opcional. Em termos de escalada, não me parece que seria algo o suficiente
para aumentar as hostilidades. Certamente a Rússia ela vai utilizar isso como moeda de troca nas suas negociações com o Ocidente, nas suas barganhas com a Ucrânia, com os Estados Unidos e os demais países ocidentais. Professor, que lições podem ser tiradas, aprendidas a partir desse conflito armado russo-ucraniano? A gente se fala muito ali de uma possível invasão da China na ilha de Taiwan, teve essa questão também das sanções do Ocidente contra a Rússia, que acabou, de certa forma, fortalecendo. Uma reportagem do The New York Times mostrou que apenas o que eles venderam de petróleo pagaria 3 vezes a guerra. Você acredita que a China pode tirar de lição, outros países podem se espelhar e tirar de lição esse conflito armado russo-ucraniano? Nas últimas 2 décadas, o sistema internacional experimentou a reativação incremental e intensificação das rivalidades geopolíticas. Como qualquer historiador pode atestar, esse fenômeno não é surpreendente no grande esquema das coisas. Em termos de lições, eu acredito que a gente pode listar basicamente 4. Obviamente há outras, mas principalmente 4, que são as seguintes. A primeira é que as guerras convencionais não são coisa do passado. O poder duro, isto é, o poder militar, continua sendo um ativo ao qual os estados podem recorrer. A segunda lição é que o conflito é um fenômeno caleidoscópico. Nesse sentido, a guerra na Ucrânia mistura elementos tradicionais e inovadores. A terceira lição é que a geografia é uma base fundamental da política internacional. E, finalmente, a quarta lição é que o equilíbrio global de poder está em movimento. Nesse sentido, a gente pode entender as declarações da China, que irá lutar até o fim por Taiwan, e, além disso, também a gente pode observar a mudança nos fluxos internacionais de energia. A Rússia fornece ou fornecia até pouco tempo o gás natural para a Europa, porém, por conta da guerra e das sanções, esse fluxo está mudando para a Ásia, particularmente fornecendo gás e petróleo para a China e o petróleo para a Índia. E a Europa, ela está buscando novos fornecedores desses insumos que são tão importantes para o funcionamento da economia europeia. Uma opção é o gás liquefeito fornecido pelos Estados Unidos, que vai custar mais caro, mas a Europa está disposta a pagar esse preço. E, especificamente no caso da Alemanha, que dependia bastante do gás russo e agora ela está até economizando esse gás, usinas movidas a carvão estão sendo reativadas. Ou seja, no grande esquema das coisas, essa guerra ela também pode dificultar a transição do mundo para uma economia mais verde, baseada em energia mais limpa. Sendo um elemento que demonstra isso, a Alemanha ter que reativar as suas usinas que funcionam à base de carvão. Ô professor, e aí pensando, de repente num fim de guerra ou de repente num futuro para a guerra, quais cenários se projetam aí em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia? Pode ser uma coisa mais demorada e que traga mais impactos? Ontem mesmo o Volodymyr Zelensky falou que a crise alimentar mundial só vai ser acabada com o fim da guerra. E aí a gente vê todas essas questões inflacionárias, questões de commodities, de demanda e oferta, enfim, uma série de questões que acabam sendo consequências desse conflito. Como que você projeta esse fim, ou pelo menos esse futuro de conflito nesse cenário internacional?
O cenário que se projeta é de um conflito duradouro, pois nenhuma das partes está disposta a ceder. A Rússia não irá fazer concessões, já que Moscou vê a Ucrânia como um interesse estratégico do mais alto nível. A Ucrânia, por sua vez, não irá sucumbir porque está travando uma guerra existencial pela sua sobrevivência enquanto Estado-nação. E os Estados Unidos, que lideram o apoio ocidental à Ucrânia, não vão permitir o ressurgimento da Rússia enquanto hegemonia regional na Eurásia. Então, nesse sentido, Washington continuará enviando armamentos a Kiev. Isso tem implicações profundas e significativas nas relações internacionais. Nós podemos observar com essa guerra uma ruptura da ordem internacional. Nós podemos observar a transição de um mundo unipolar centrado nos Estados Unidos para um mundo multipolar, com inúmeros polos de poder, e as implicações econômicas, elas são muito grandes, como você bem observou. O aumento no preço da energia, das commodities agrícolas, o que impacta a inflação. Então, essa é a situação que nós vamos ter aí no futuro previsível. O mundo já havia sido impactado pela pandemia de Covid-19 e agora está sendo novamente impactado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tá certo, então. Professor Bernardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas suas explicações aqui no nosso Morning News e seja sempre muito bem-vindo. Ótima terça-feira para você. Foi uma satisfação, muito obrigado. Até a próxima.